Estamos aqui em mais um Voxcast, celebrando a finalização dos nossos alunos da Vox 2U Franca, do curso pós, e eu estou com ele, Luciano Marques. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui nessa tarde maravilhosa e poder trazer um pouco de relevância, um pouco de descontração e a gente trocar uma ideia aí e revelar alguma coisa importante para quem estiver nos assistindo. Luciano foi nosso aluno do Academy, agora finalizando a pós, já tem uma carreira na área de liderança, na área de gestão de pessoas e na área também da comunicação. Eu já quero te fazer um questionamento. Para um bom gestor, para um bom líder, qual é a importância da oratória e da comunicação? Você que fez a gestão de pessoas por muitos anos na sua vida. Bem, para mim responder essa pergunta para você, eu preciso primeiro falar o que é comunicação. O que é a comunicação? A comunicação, André, como que ela funciona na vida da gente? A comunicação é a venda de uma ideia, é a venda de um pensamento, é você vender um sentimento, é você demonstrar em atitudes aquilo que você representa dentro do teu contexto social, dentro do teu contexto profissional. Então, você precisa comunicar, certo? Como é que você comunica? Você comunica através da fala, você comunica através do seu gestual, do seu contato visual, do seu tom de voz. Tudo é comunicação. Exatamente. Você comunica com uma imagem, você comunica com uma escrita, enfim, tudo aquilo que você vai levar adiante um pensamento, você tem que comunicar de alguma forma. Hoje, a mais usada, principalmente, é o quê? É a falada, é a comunicada através do corpo humano, que é a nossa fala, a nossa gesticulação, para a gente vender uma ideia. Eu posso, de repente, chegar para você e falar aqui assim, ó, André, eu estou muito feliz com você. Você está super feliz, está no seu rosto, está no seu semblante a alegria. Eu estou feliz com você. Olha que alegria. Eu estou feliz com você. Não tá, com certeza Exatamente. Então, comunicação de verdade é você transmitir com todo o seu corpo a ideia que você quer passar para a pessoa que você está interagindo. E aí, respondendo a outra pergunta sua, que você perguntou, qual que foi mesmo? A comunicação na liderança, na gestão de pessoas, com toda a bagagem, as décadas e décadas que você passou na gestão de pessoas, como que a comunicação ela interfere nesse processo? Interfere num sentido de contribuição. Bem, a comunicação na liderança é o ponto crucial. Inclusive, hoje, a grande procura pelos cursos de oratória parte bastante das pessoas que têm uma posição de liderança no mercado. Por quê? Porque você vai tratar com outra pessoa. E você precisa vender bem a sua ideia para essa outra pessoa. Seja ela sendo o seu liderado, ainda mais. Por quê? Porque você tem que desenvolver um plano e mostrar para ele como que esse plano vai funcionar, comunicando a ele da maneira mais clara possível. Então, para que essa pessoa te ouça, para que essa pessoa entenda o que você está falando, a comunicação é parte fundamental. Porque se você não tem clareza, se você não tem rapport, se você não tem conexão com essa pessoa, e se essa pessoa não te respeita, dificilmente ela vai comprar a sua ideia. Concorda ou não? E dentro do mercado de trabalho, dificilmente ela vai executar aquela tarefa. Exatamente. O cara, ele é o seu subordinado, mas ele não gosta de você, porque você não sabe se comunicar com ele. Por que que ele não gosta de você? Porque você não cria conexão com ele. Ele não se sente validado pelo aquilo que você fala com ele. Então, como que você vai liderar esse cara? Você acredita que a grande diferença de um líder para um chefe é uma boa comunicação? Ou existem outras características aí, mas a principal seja a comunicação? Tudo parte da comunicação.
A comunicação não é só aquilo que você fala, é aquilo que você representa também. Qual é o exemplo que você está comunicando para esse seu liderado? Como que você se comporta diante das dificuldades, diante dos objetivos? Porque é muito simples eu chegar para você aqui e falar assim, André, ó, o negócio é o seguinte, vai ali e resolve aquele problema para mim. Só que eu, como líder, eu não sei resolver. Uhum. Então, quer dizer, a sua comunicação falhou aonde? Onde você tinha que vender o seu exemplo para ele. Então, comunicação é tudo. Não é só questão de você abrir a boca e jogar para fora falar. Aquilo que você Saber quer. Saber falar, como falar. E ser o exemplo. E ser o exemplo. Comunicar o seu exemplo para que o liderado, de fato, entenda que você é uma pessoa conhecedora daquilo que você está pedindo. E aí entra na confiança. Positivo, com certeza. Eu confio no meu líder. Ele está me passando essa segurança de que eu devo fazer aquilo, porque ele já vivenciou aquilo. Exatamente. E aí, como você vivenciou, olha que detalhe interessante. Você fala assim para mim, ó, Luciano, eu tenho conhecimento técnico de tudo aquilo que nós vamos fazer. Beleza? Só que você subestima o seu liderado. Você não dá espaço de voz para ele. Você não tem empatia por ele. Entende? Então também, olha que detalhe interessante. Não adianta você só ter conhecimento técnico. Você tem que saber conversar com o cara. Saber. Você está conversando com quem? Com um engenheiro? Com um peão de obra? Você está conversando com quem? Você está conversando com um trabalhador rural? Você está conversando com um cientista? Você está conversando com um advogado? Quem é esse cara que você está conversando? Como você vai se adaptar a isso? Exatamente. Você precisa entender que cada pessoa tem um ângulo de visão, de audição e de entendimento. E se você não tiver com a sua comunicação bem clara, dentro dos conceitos que a comunicação faz você ser mais assertivo, então você não lidera o cara da roça. Porque o cara não vai gostar de você, porque você não cria rapport com ele. Olha que foda isso. Vai virando um ciclo. E aí a gente chega num momento onde começam a aparecer, ou entre o líder e o liderado, ou às vezes entre a própria equipe. Quando começam a aparecer os conflitos. E aí eu quero falar sobre conflitos. Como mediar um conflito? Como um líder deve mediar um conflito? E já vai uma pergunta aí sobre comunicação, que é a sua área também. Como deve ser uma comunicação mediante a resolução de um conflito? Cara, essa é a melhor parte. É a prova de fogo de um líder. Um líder está diante de conflitos quase que 100% do tempo. Sempre. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu na minha casa semana passada. Meus dois moleques mais velhos, um de 27 e o de 19. Eu estava viajando, estava em São Paulo. E aí, quando a gente viaja, eles têm que se virar com o almoço, certo? E aí tinha lá um estrogonofe. E aí um foi lá e blau, comeu o estrogonofe todo. O outro chegou para comer o estrogonofe, não tinha. Aí virou uma treta. Do mais novo, 19, com o mais velho de 27. O mais velho me ligou, falou, pai, a hora que você chegar em Franca, quero sentar eu, você e o Miguel pra gente resolver um problema que se... Não sei, eu ia meter a mão na cara do meu irmão, porque eu fiquei muito estressado com ele, porque ele mandou eu embora de casa, falou que eu era folgado, que eu não morava lá e tal. Virou um rebu. E eu lá em São Paulo. Cheguei... Cuidado que estrogonofe pode acabar com a relação entre irmãos. Familiar. Mas, ó, é um caso simples que eu trago aqui. Para quê? Para a gente exemplificar que em qualquer momento você pode usar a sua oratória, usar o seu aprendizado de comunicação para resolver conflito. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, liguei para o mais velho não mora em casa, né? Liguei para o mais velho e falei, ó, tô em casa, pode vir para cá. Aí ele chegou, sentamos numa mesa, que nem essa daqui, eu na ponta da mesa, um do lado de lá e outro do lado de cá. Falei, começa. Quem vai começar? Fulano, então começa. E aí ele começou a falar.
foi dando os pontos de vista dele e tal, foi explicando o lado dele. Enquanto ele explicava, o outro, de vez em quando, tentava interromper. E eu falava, opa, psst, fica quieto aí, cara. Deixa o moleque falar. Fala nada, não. Só escuta. Beleza. O mais novo colocou toda a cena do ângulo dele. Falou? Falou. Agora você, o mais velho, fala aí. Não, pai, porque é isso, aquele outro e tal. E aí o outro tentou cortar também. Falei, opa, fica neném, fica tranquilo. Deixa o teu irmão falar agora. Bem, os dois falaram. Eu entrei, dei o meu ponto de vista, validei a fala dos dois. E aí o que aconteceu? Os ânimos se abaixaram. Esfriou o negócio. Por quê? Porque um começou a entender o ponto de vista do outro. Quando abaixa o ânimo, aí entra o quê? A empatia. Não é assim? Então, É o lance da razão e da emoção. Exatamente. Eu vou partir para a razão, então. Aí o que aconteceu? Abaixou o ânimo, um ouviu o outro. Aí a gente começou a chegar no entendimento. E no final, os dois, um pediu desculpa pro outro, se abraçou e a gente só foi tomar umas 3 cervejas depois junto. Com o estrogonofe. Não, estrogonofe não tinha. Já tinha acabado. Mas resumindo o negócio, você precisa ter escuta ativa para você resolver um conflito. O cara tá nervoso, o cara tá falando, você vai ficar batendo contra o que ele tá falando? Você tem que só escutar. Ou seja, para você resolver um conflito, não basta você ouvir, você tem que compreender. É aquele barato que a gente faz lá na Vox, né? De ouvir na essência. Não é isso? Exatamente. E tem alguma coisa a ver com falar? Com palco? Com se apresentar? Com palestra? Está no dia a dia. A Vox to Will, ela se faz presente no dia a dia, até num conflito familiar por conta de um estrogonofe. E ó, eu vou te falar uma coisa. Antes do curso da Vox, talvez eu não tivesse essa sabedoria. Essa percepção. De jeito nenhum. Então, ouvir na essência. Mas não é você só escutar a pessoa. É você fazer a pessoa se sentir compreendida. É a interpretação, é a percepção. Exatamente. Quando isso acontece, o ânimo baixa, volta ao racional, cada um começa a ter empatia pelo ponto de vista do outro e o conflito se resolve. Simples assim. Uma vez você me falou uma frase que me impactou. Eu gostaria que você comentasse sobre. A oratória cura. Gente, como assim, Luciano Marques? Diga-nos. Hoje é o dia da propaganda do curso de oratória, não é possível. Mas vamos lá, porque esse assunto é gostoso de falar, né? Por que que a oratória cura? Bem, vamos começar assim. Quando a gente fala para um camarada que nunca viu isso na vida, você chega para ele e fala assim, ô, vamos fazer um curso de oratória? Qual é a primeira resposta que esse cara dá? Sabe ou não? Talvez que ele não precisa, ou talvez que ele não vai virar um palestrante. Eu não sou blogueiro, então eu não preciso de fazer isso. Exatamente. Normalmente são as respostas que vêm. O cara fala assim, cara, eu vou fazer oratória para quê? Eu não vou dar palestra, não vou virar coach, não vou ser blogueiro. É sempre essa conversa. Porque a oratória, ela é associada a palco, a microfone. E eu sempre falo que oratória é muito mais do que isso. A oratória, ela cura o seu emocional. Já parou para pensar nisso? Ela cria em você autoconhecimento. Por que que ela cria autoconhecimento em você? Porque você começa a falar e começa a expor aquilo que está dentro de você. E por que que ela cura emocionalmente? Porque para você falar, você tem que pensar. Sabe aquela aula do Quem é Você, na Vox? Marcante, hein? Tem muito aluno que gosta de refazer essa aula. Por quê? É onde ele consegue revisitar muitas vezes.
E o que Se mais? entender. Isso, se entender. Ele faz uma revisitação, ele se entende. É dali que vai partir muita percepção, não só externa, mas principalmente interna. E é ali que ele começa a se conhecer de fato. Exatamente. A gente fala que é a virada de chave. Exatamente. Para você, aquela aula foi uma virada de chave? Cara, até hoje, quantas vezes a gente já refez essa aula, André? Cada vez que a gente faz essa aula, a gente bota um ponto, bota uma vírgula no lugar diferente, bota uma exclamação, bota uma interrogação. Exatamente. Fala, pô, peraí, essa interrogação tá no lugar errado. Deixa eu mudar, porque não era bem assim. Você vai mudando, você vai ressignificando a tua história quando você fala. Não é assim? Exato. E aí, quando você começa a se autoconhecer de fato, você fica mais forte emocionalmente. Você começa a expor as suas ideias. Você começa a deixar de duvidar de você. Você começa a querer relevância. E aí você quer ser ouvido. Entende? Então, nesse momento, por que a oratória cura? Ela cura você. Primeiro ponto. É que nem vamos colocar assim, um soldado do corpo de bombeiro. Primeiro ele aprende a nadar, não é isso? Primeiro ele aprende a dar os primeiros socorros. Primeiro ele aprende a se autocuidar, para depois ele salvar alguém. Não é assim? Que essa é a principal regra entre eles. Exatamente. Primeiro a própria saúde, a própria vida, a própria segurança. Exatamente. E aí quando você está bem emocionalmente, quando você está curado emocionalmente, você vai ser o salva-vida de outras pessoas. Então a oratória, ela não cura só você. Ela cura você e cura as pessoas que estão à sua volta. Quer melhor cura do que essa? Partindo já para um momento final, a gente falando isso. Já? Pô, cara, você tá de brincadeira. Só Mas isso? Mas você vai ter uma pergunta boa agora. Só já isso? vai ter uma pergunta legal. Com a sua experiência de mercado, nas grandes empresas que você já passou, que você já liderou, somando com a experiência que você tem também na área da comunicação, que dica que você pode trazer para o pessoal de casa? Já fala aqui direto para essa câmera, para o pessoal de casa. Bem, eu acredito muito que a experiência é a alma do negócio. Primeiro ponto. Você pode ter o seu conhecimento acadêmico, você pode ter o seu conhecimento de livros, você pode ter o seu conhecimento técnico não posicionado no mercado, não vivido no mercado. Então, a experiência efetiva da pessoa é muito válida. Eu tenho 51 anos de idade e eu tenho valores que eu carrego comigo até hoje que eu aprendi na prática, não aprendi nos livros. E um aprendizado muito foda, que eu acredito que vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, é o seguinte. Você trabalha numa empresa, certo? Como que é o seu trabalho nessa empresa? Você chega na empresa, você bate o cartão, você entra, você faz o seu trabalho, da hora de ir embora, você bate o cartão e some, não é isso? De segunda a sexta, nada mais que isso. Beleza? De repente, nesse meio tempo, nesse caminho, você teve ali uma rusga com o teu chefe, você teve uma rusga com um colega, você teve um problema ali que de fato mexeu com o seu emocional. Então aí você começa a colocar culpa na empresa. Ah, é porque eu trabalhei 2 horas a mais, eu estou cansado. Ah, porque a empresa não me dá isso. Ah, porque a empresa não me dá aquilo. É porque isso aqui é direito meu. Você está ali dentro daquele ambiente, você só está perdendo seu tempo se você estiver trabalhando dessa forma. Qual é a experiência que eu quero trazer para você? Eu vou contar aqui um caso rápido só para exemplificar. Semana retrasada, eu estava na academia, 4 horas da tarde. A instrutora veio toda estressada falar comigo, me pedindo desculpa, porque tinha muito aluno na academia e ela estava sozinha. Olha só o detalhe, ela estava sozinha. Ela chegou para mim e falou assim, Luciano, eu estou muito estressada hoje,
porque o outro cara que trabalha comigo, ele não veio e o meu chefe pediu para eu entrar 2 horas mais cedo. Eu acho uma injustiça, porque eu trabalho bem, coisa e tal, e eu tô puta com esse negócio, eu acho que a empresa precisa prestar mais atenção nessas coisas. Eu escutei ela com empatia, deixei ela desabafar, e aí eu dei minha visão para ela. Eu perguntei assim para ela, quanto você acha que custa para você ter uma academia dessa? Aí ela pensou, falou, R$1 milhão? Falei, 1 milhão? Ela falou, mais ou menos. Falei, tá, quanto custa esse prédio que está inserido essa academia? Ela falou, Luciano, uns 3 milhões? Falei, mais ou menos, vamos pôr aí uns 3 milhões do jeito que você está falando. Tá bom. Quanto você acha que custa para você manter essa academia mensalmente? Ela fez uma conta lá, falou uns 30 mil. Falei, então a gente está falando aí de um investimento de quase 5 milhões. Não é isso? Aí é que vem o detalhe. Você faz tudo o que você faz, mas você não tem intencionalidade. Você está inserido num ambiente riquíssimo, mas você não sabe aproveitar. Essa professora, ela teve como suporte para ela se mostrar para o mercado 5 milhões de investimento, cara. E ela reclamando porque o cara pediu para ela entrar 2 horas mais cedo. O que ela tinha que fazer nesse caso? Ela precisava aproveitar essa oportunidade. Ó, o cara investiu 5 milhões nesse negócio para eu botar minha cara na frente e destacar como professora, atendendo o maior número de alunos. E até por uma questão de reconhecimento também, porque se o chefe propôs a ela aquilo, é porque ele tem uma confiança nela. Exatamente. Olha, eu confio em você, consegue chegar um pouco antes para suprir, porque ele poderia talvez tentar uma outra pessoa, um outro treinador que tivesse ali, um outro instrutor que tivesse também disponibilidade. Então, a pessoa abraçar essa oportunidade, enxergar como uma oportunidade. Exatamente. Imagina o seguinte, tem um pensamento aí, clichê, que todo mundo comenta, mas eu vou comentar também porque eu gosto dele. Daquele lance que o cara fala que o presidente dos Estados Unidos foi lá na NASA, sabe aquela história? Não, conta pra mim. Não sei, não. Não sei. O presidente dos Estados Unidos, ele foi na NASA, beleza? Aí ele andando lá pelos corredores, ele cruzou com um faxineiro. Aí ele chegou pro faxineiro e falou, cara, o que você faz aqui? Aí o faxineiro virou para ele e falou assim, eu estou mandando o homem para a Lua. Entende? Esse faxineiro, ele sabe, ele tem intencionalidade com aquilo que ele faz. Aí você vai falar assim para ele, pô, Luciano, mas o cara é um faxineiro. Tá bom, só que ele é um faxineiro da NASA. Será que se hoje aquele faxineiro da NASA estivesse aqui, não ia dar muito mais ibope? Por quê? Porque não é o faxineiro que está por trás dele, é a NASA. Entende? É abraçar o espaço. Quanto que custa a NASA hoje? Você faz uma ideia? Eu também não, mas eu vou chutar, sei lá, 10 trilhões de dólares. Certo? 10 trilhões de dólares. É um dinheiro que a gente nunca imagina nem onde que cabe. Mas imagina o seguinte, o cara é um faxineiro, só que por trás dele tem um investimento de 10 trilhões. Quais são as possibilidades que estão inseridas nesse ambiente para esse faxineiro? Quantas? E aí ele abraçar essas oportunidades, entender essas oportunidades. Exatamente. Seja uma pessoa intencional. Não acorda de manhã e vai trabalhar sem intenção. Tem intenção quando você chega no trabalho, quando você conversa com seus amigos. Tem intenção quando você atende os clientes. Tem a intenção quando sozinho, sem ninguém estar te vendo, a qualidade daquilo que você está fazendo. Tem a intenção nos seus comentários. Tem a intenção no seu comportamento, que com certeza, se você tiver intencionalidade de saber onde você está inserido, é um pulo para você conquistar novas etapas nesse trabalho que você está realizando. Em um resumo, faça acontecer. Acorde e faça acontecer. Exatamente. Luciano, foi um prazer tê-lo aqui nesse papo. Parabéns pela conclusão da pós, curso Academy, curso pós. Gostei bastante do nosso papo. E esse foi o nosso
Voxcast, Vox to You Franca, muito mais que oratória. Valeu!